Sabe, quando a gente pensa em trauma, logo vem à cabeça um acidente de carro, uma queda feia. Mas e quando a lesão é mais interna, escondida? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nas urgências urológicas traumáticas, usando como guia as diretrizes mais recentes da Associação Europeia de Urologia para 2025. Vamos entender como lidar com esse desafio, que é um verdadeiro quebra-cabeça na sala de emergência. E para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, olha só esse número: quase 4,5 milhões de mortes no mundo todo ano, são por causa de trauma. É muita gente. E dentro desse universo gigante, uma parte importante dessas lesões atinge o sistema urológico, o que exige um raciocínio muito rápido e preciso para evitar consequências bem sérias, principalmente na galera mais jovem, que é quem mais sofre com isso. E aqui que a coisa complica. Imagina a cena: um paciente politraumatizado, aquela correria, todo mundo focado em parar um sangramento enorme, uma lesão no rim, uma bexiga rompida, e isso pode acabar passando batido. E o problema é que se a gente não pega isso na hora, as consequências lá na frente podem ser, assim, devastadoras. Mas antes de sair falando de cada órgão, a gente precisa entender um conceito fundamental, a tríade letal. Pensa num ciclo vicioso perigosíssimo. O paciente perde sangue, o corpo esfria, o sangue não coagula direito e o metabolismo fica todo ácido. Isso pode levar o paciente a óbito muito rápido. É por isso que existe a estratégia de controle de danos, que é basicamente, primeiro a gente apaga o incêndio, estabiliza o paciente e só depois vai pensar em consertar os detalhes. Essa mentalidade é que vai dizer se um rim machucado vai para a cirurgia agora ou não. Certo. Então, qual vai ser o nosso roteiro hoje? A gente começa com esse panorama geral, depois sobe para as lesões do trato superior, desce para a bexiga e uretra, passa pelo trauma genital externo e, no fim, amarra tudo com os princípios mais importantes. Vamos nessa? Começando lá por cima, no trato urinário superior. E aqui não tem jeito, os rins são os protagonistas. São os órgãos urológicos que mais apanham no trauma. A posição deles ali mais para trás protege um pouco, mas também os deixa vulneráveis a pancadas diretas ou aquelas freadas bruscas de um acidente, sabe? E para todo mundo na emergência falar a mesma língua, a gente usa a classificação da AST. É como se fosse uma régua, que vai de 1 a 5. O grau 1 é só um roxo no rim, uma contusão. Já o grau 5 é um rim que se partiu todo ou até se soltou dos vasos sanguíneos. É essa classificação que vai guiar todo o nosso plano de tratamento. E como a gente descobre esse grau? Bom, se o paciente estiver estável, a resposta é uma só: tomografia computadorizada com contraste. Ela é tipo os nossos olhos dentro do paciente. Mostra o grau da lesão, se tem algum vaso sangrando ativamente e, super importante, se tem mais alguma coisa machucada por aí. Então, no fim do dia, tudo se resume a uma grande pergunta: o paciente está estável ou não? Se a resposta for sim, a grande maioria das lesões renais, mesmo as mais feias, até grau 4, podem ser tratadas sem cirurgia. A gente só observa. Agora, se o paciente não estabiliza, se o sangramento não para, aí não tem jeito, é faca. A meta é sempre tentar salvar o rim. E esse slide aqui mostra uma das coisas mais fantásticas da abordagem moderna. O paciente está estável, a gente faz a tomografia e vê que tem um sangramento ativo lá dentro. O que fazer? Angioembolização. Basicamente, um radiologista vai com um catéter bem fininho, lá pela virilha, navega até a arteriazinha do rim que está sangrando e entope ela. Para o sangramento sem precisar de um único corte. É uma técnica incrível que salva muitos rins. Agora, saindo um pouco dos rins e descendo pelos ureteres, que são aqueles caninhos que levam à urina, a história muda. É muito raro machucar um ureter numa pancada. Eles são fininhos, bem protegidos. O maior perigo para eles, na verdade, vem de dentro do centro cirúrgico. São as lesões iatrogênicas, ou seja, aquelas que acontecem sem querer durante outras cirurgias. E o grande problema é que muitas vezes a gente só descobre dias depois. Continuando nossa descida anatômica, chegamos no trato inferior. Aqui, a bexiga e a uretra ficam ali, bem acomodadas dentro da bacia. Isso é bom, por um lado, porque protege, mas, por outro, quando a bacia quebra, eles estão na linha de frente do perigo. No trauma de bexiga, o que manda é a localização do furo. Se a ruptura é extraperitoneal, a urina vaza ali por fora, na pelve. Na maioria das vezes, passar uma sonda e deixar a bexiga vazia já resolve. Agora, se a ruptura é intraperitoneal, aí a urina cai direto na cavidade do abdômen. Isso causa peritonite, uma inflamação grave, e aí é cirurgia de emergência na certa. Então, qual é a grande bandeira vermelha aqui? É a combinação fratura de bacia mais sangue vivo na urina. Se a gente vê isso, é obrigatório investigar a bexiga. Geralmente se faz uma cistografia, que é tipo um raio-x com contraste, para ter certeza de que ela não furou. E quando o assunto é a uretra, a anatomia entre homens e mulheres muda completamente o jogo.
No homem, como a uretra é mais longa e mais fixa, ela é bem mais vulnerável nas fraturas de bacia. A estratégia padrão é passar uma sonda por cima, pela barriga, para desviar a urina e esperar tudo desinchar para fazer o conserto definitivo meses depois. Já na mulher, a lesão é bem mais rara, mas quando acontece, o ideal é consertar logo de cara para evitar problemas de continência no futuro. Bom, chegamos na última parte da nossa jornada. É um tópico mais sensível, mas muito importante: o trauma na genitália externa. Essas lesões raramente colocam a vida em risco, mas o impacto na função sexual e na qualidade de vida pode ser gigantesco. Fratura peniana. O nome assusta, né? Mas calma, não tem osso nenhum ali para quebrar. O que acontece, na verdade, é a ruptura da túnica albugínea. Pensa nela como uma capa bem resistente que envolve o tecido da ereção. Quando o pênis está ereto e sofre uma dobra brusca, essa capa pode rasgar. E isso sim é uma emergência urológica. E o diagnóstico é basicamente clínico ouvindo a história. É um clássico. O paciente conta que ouviu um estalo, um barulho de algo quebrando, sentiu uma dor absurda na hora e a ereção sumiu. Logo depois, o pênis incha e fica todo roxo. Essa história, por si só, já é o passaporte para a sala de cirurgia. Aqui não tem nem o que discutir. O tratamento é cirurgia e tem que ser rápido. O objetivo é simples: abrir, achar o rasgo naquela túnica albugínea e dar os pontos. Fazer isso logo de cara é o que garante os melhores resultados e diminui muito o risco de problemas chatos lá na frente, como o pênis ficar torto ou ter dificuldade de ereção. E um raciocínio muito parecido vale para o trauma no testículo. Uma pancada forte, um chute, pode romper a cápsula do testículo. A gente suspeita pela história, confirma com ultrassom e a cirurgia imediata é fundamental para tentar salvar o órgão e, claro, a sua função. Ufa! Viajamos por todo o trato urológico. Agora, vamos juntar todas as peças e revisar aqueles princípios que servem de guia para qualquer trauma urológico para a gente garantir sempre o melhor resultado possível para o paciente. Então, se for para levar uma grande mensagem para casa, é esta: um sistema lógico salva órgãos e funções. Primeiro de tudo, a estabilidade do paciente é quem manda no jogo. Segundo, a tomografia é o nosso mapa do tesouro. Terceiro, o objetivo final é sempre preservar o órgão e a função dele. E quarto, agir certo na hora certa previne sequelas terríveis. Seguir essa ordem faz toda a diferença. E para a gente terminar, fica uma provocação. E o futuro? Como é que a tecnologia vai mudar esse cenário? Será que a cirurgia robótica vai permitir consertar um rim todo quebrado com uma precisão que a gente nem imagina hoje? Ou será que novas tecnologias de imagem vão diagnosticar essas lesões em segundos? É uma área fascinante que não para de evoluir. Muito obrigado pela companhia nesta análise.